Existe uma mentira que nos contaram desde o berço. Uma mentira tão profunda que ela se tornou a realidade de quase todo mundo. A mentira da sorte. A ideia de que a vida é uma loteria e que alguns simplesmente nascem com o bilhete premiado, enquanto você talvez sinta que nasceu para ficar na plateia, apenas assistindo. Você se esforça, você tenta, você reza, mas parece que uma força invisível sempre inclina o tabuleiro do jogo a favor dos outros. É uma sensação de injustiça que corrói a alma, um cansaço profundo de lutar contra a maré. Se você conhece esse sentimento, se você já olhou para o céu e perguntou, por que não eu? Então este vídeo não é um acidente na sua jornada. Ele é uma resposta. O que vamos discutir aqui hoje é considerado ilegal, não porque infringe alguma lei, mas porque quebra a lei mais poderosa de todas, a lei da vitimização. Vamos falar de um ritual secreto, não porque envolva algo sombrio, mas porque ele acontece na única dimensão que foi mantida em segredo de você, a sua própria consciência. E se eu te dissesse que a sorte não é algo que se tem, mas algo que se comanda? Que a sua vida não é um reflexo do acaso, mas um reflexo assustadoramente preciso de quem você está sendo por dentro? Essa é a verdade que liberta e, ao mesmo tempo, assusta. A verdade de que o poder nunca esteve lá fora. Ele sempre esteve aí dentro, esperando para ser reivindicado. Este não é mais um vídeo de pensamento positivo. Pensar positivo enquanto seu corpo inteiro grita de medo e de falta é como pintar uma parede mofada sem tratar a infiltração. Inútil. A ciência, através da neurociência e da física quântica, hoje confirma o que os grandes místicos como Neville Goddard sempre souberam. Você emite uma assinatura energética. Seus pensamentos, e mais importante, seus sentimentos, estão constantemente enviando instruções para o campo quântico. O seu azar recorrente não é um castigo. É apenas uma ordem que você tem repetido, sem saber, através de um estado interno de não merecimento ou de ausência. Portanto, a promessa deste nosso encontro é radical. Nós vamos aprender a cometer o crime perfeito contra a sua antiga realidade. Vamos desvendar a mecânica de como assumir, no seu interior, o sentimento do seu desejo já realizado, de uma forma tão real, tão visceral, que o universo não terá outra opção a não ser espelhar essa nova verdade no mundo lá fora. Você não está aqui para aprender a pedir sorte ao universo. Você está aqui para aprender a ser a fonte da sua própria sorte, a se tornar a causa, e não mais o efeito. Se você está pronto para abandonar a mentira e abraçar o seu verdadeiro poder, respire fundo. A sua transformação começa agora. Existe uma dor que talvez seja a mais frustrante de todas, uma tortura silenciosa que ecoa na alma. É a dor do quase. O quase consegui aquele emprego, o quase fechei aquele negócio, o quase vivi aquele amor. É a sensação de chegar à beira do rio, mas nunca ter a ponte para cruzar. Essa repetição de quases não é um acidente do destino, ela é um padrão que se autoalimenta. Seu sistema nervoso, para te proteger de mais uma decepção, começa a esperar pelo fracasso. E o universo, como um espelho fiel, reflete essa sua expectativa de volta para você, entregando repetidamente a experiência de quase ter, mas nunca ser. Nesse ciclo de frustração, muitos de nós aprendemos a soltar e confiar. Nos disseram que o segredo era não ter apego, mas essa instrução, tão profunda em sua origem, foi terrivelmente mal compreendida. Nós a transformamos em um ato de passividade, de desistência. Nós definimos uma intenção, a jogamos para o universo e então cruzamos os braços, voltando imediatamente para o nosso antigo estado de ser, para a consciência de falta, esperando que uma força externa faça todo o trabalho.
Esperamos por um milagre, sem perceber que nós somos o lugar onde o milagre deve nascer primeiro. E aqui chegamos a uma distinção que muda o jogo completamente. A verdadeira confiança não é esperar passivamente, é descansar ativamente. O que você talvez precise não seja de mais fé de que o futuro vai te trazer algo, mas de mais fidelidade ao seu ato imaginativo no agora. Fidelidade é uma palavra ativa. Ela exige vigilância, é a disciplina de viver internamente, nos seus pensamentos e sentimentos, como se aquilo que você desejou já fosse um fato consumado. É uma lealdade inabalável à sua cena interna, recusando-se a traí-la, não importa quão contraditória a realidade externa pareça ser. Então, como cultivar essa fidelidade que transforma? Existe um caminho, uma prática silenciosa que ancora essa nova consciência no seu ser. Ao final do seu dia, pegue um caderno, mas não para listar seus desejos ou reclamar das suas dores. Faça algo muito mais poderoso. Escreva sobre o seu dia como se ele já tivesse sido vivido a partir da sua realidade realizada. Narre os sentimentos de paz, de gratidão, de alívio que você sentiu. Descreva uma pequena conversa que confirma seu sucesso. Não é sobre fingir, é sobre dar ao seu cérebro e ao seu corpo a experiência neurológica e emocional da sua nova verdade, ensaiando-a até que ela se torne o seu estado natural. Pense nisso da seguinte forma: esperar pela sorte depois de imaginar o que se quer é como um grande ator que ensaia sua peça perfeitamente. Sente cada emoção do personagem, memoriza cada fala, mas no dia da estreia, ele se recusa a subir no palco, esperando que a peça, a plateia e os aplausos venham até ele no camarim. A sua imaginação é o ensaio divino, mas o sentimento de já ser o personagem, a sua fidelidade a esse papel, é o que comanda as cortinas do mundo a se abrirem para a sua nova performance. Você não espera pela peça. Você é a peça. No momento em que você decide ser fiel a uma nova realidade interior, um inimigo poderoso se levanta. Ele não vem de fora. Ele mora dentro de você. É a voz da sua própria razão, a voz do bom senso que grita: isso é loucura. Olhe para a sua conta bancária, olhe para a sua solidão, olhe para os fatos. Esse conflito interno é a verdadeira guerra. Uma parte de você tenta construir um novo mundo, enquanto a outra, armada com as provas da sua realidade atual, tenta demolir cada tijolo. Essa batalha gera um campo de energia caótico, uma vibração dividida que neutraliza seu poder criativo e o mantém exatamente onde você está, paralisado entre o que você deseja ser e o que os seus sentidos lhe dizem que você é. Mas e se houvesse uma maneira de desarmar essa voz? Uma forma de cometer um crime perfeito contra essa realidade que te aprisiona? Um crime sem vítimas, onde o único que se liberta é você. Existe uma prática, um caminho ensinado por Neville Goddard, que é talvez a sua ferramenta mais potente e transformadora. Ela mexe com as fundações do tempo como o conhecemos. Ao final do seu dia, em silêncio e quietude, em vez de se preocupar com o amanhã, você se volta para o dia que passou. Você permite que qualquer evento indesejado, qualquer conversa dolorosa ou sentimento de frustração venha à sua mente. E então, em sua imaginação, você o reescreve. Você o reencena da maneira como gostaria que tivesse acontecido, 1, 2, 3 vezes, até que o sentimento da cena revisada se torne mais real do que a memória do que de fato ocorreu. Aqui reside uma quebra de paradigma monumental. Nós fomos ensinados a acreditar que a nossa sorte futura depende de um futuro limpo e de nossas ações no amanhã. Mas a verdade é que o seu futuro está sendo acorrentado pelo seu passado não resolvido. Ao praticar a revisão, você não está negando o que aconteceu. Você está lavando a carga emocional daquele evento.
Você está removendo as âncoras vibracionais de dor, raiva e decepção que silenciosamente estavam programando a repetição de cenários semelhantes em sua vida. Você não muda o fato, você muda o seu significado e, portanto, o seu poder sobre o seu presente. A sua sorte futura não exige um futuro perfeito, ela exige um passado em paz. Ao se dedicar a essa prática, você começará a notar algo estranho e maravilhoso. A sua reação emocional às coisas do dia a dia mudará. Pessoas ou situações que antes te feriam, que ativavam gatilhos de dor, de repente parecem perder o poder sobre você. Elas não mudaram, você mudou. A frequência a partir da qual você opera se eleva, e o mundo exterior, que é apenas um espelho, não tem escolha a não ser refletir essa nova harmonia interna. Circunstâncias mais felizes começam a fluir para você, não porque você as perseguiu, mas porque você removeu os bloqueios internos que as impediam de chegar. A analogia mais poderosa para isso é a de um projetor de cinema. A sua consciência é o projetor, e o mundo lá fora é apenas a tela. Tentar mudar o mundo, as pessoas, as circunstâncias, é como gritar com a tela de cinema, tentando mudar a imagem. É um esforço inútil e exaustivo. A revisão é a sua permissão para entrar na sala de edição. Você pega o filme do seu dia, corta os frames dolorosos e os substitui por cenas de alegria, paz e realização. Quando você coloca esse filme reeditado de volta no projetor da sua consciência, a tela do seu mundo projetará, inevitavelmente, essa nova história. Há um sabotador silencioso no caminho da criação, um ladrão de futuros que se disfarça de nosso maior aliado. É a ansiedade que vestimos com o nome de foco. É aquela urgência desesperada, aquela necessidade febril de que o nosso desejo se manifeste agora, já. Nós monitoramos a realidade em busca de sinais, ficamos impacientes e essa tensão, que acreditamos ser a força do nosso querer, na verdade, vibra na frequência exata da ausência. Cada gota de desespero é um grito para o universo que diz: "Eu não tenho isso." E o universo, em sua obediência perfeita, responde: "Sim, você não tem." Essa urgência tem um efeito devastador, não apenas em nossa energia, mas em nossa própria biologia. Quando vivemos nesse estado de apego e estresse, nosso corpo é inundado por cortisol, o hormônio da sobrevivência. A ciência hoje nos mostra que um corpo em modo de sobrevivência não está em modo de criação. O campo eletromagnético do nosso coração, que é o nosso verdadeiro motor de atração, literalmente se encolhe. Ele deixa de emitir um sinal coerente e expansivo de gratidão e realização, e passa a emitir um sinal caótico de emergência. E um sinal de emergência só pode atrair mais razões para se sentir em emergência. É aqui que descobrimos uma das verdades mais contraintuitivas e libertadoras de todo este processo. O verdadeiro poder para manifestar uma nova sorte não reside na intensidade do seu desejo, mas na naturalidade do seu sentimento de já ter. A sorte, a sincronicidade, as portas que se abrem, não fluem em direção a quem está desesperado por elas. Elas fluem em direção a quem ocupa um estado de calma satisfação, uma tranquilidade de quem já foi atendido. A abundância não corre para o necessitado. Ela repousa com aquele que já se sente abundante por dentro. O desafio não é querer mais, é sentir-se mais normal e natural com o seu desejo já sendo seu. Então, o que fazer em vez de se afogar nessa urgência? Existe um caminho mais suave, um portal para esse estado de naturalidade. Escolha uma única cena curta, um instante que só poderia acontecer se o seu desejo já fosse real. Não a cena em que você ganha, mas a cena depois. Um amigo te parabenizando, você suspirando de alívio ao olhar para algo. Alguém te dizendo parabéns por apenas alguns minutos do seu dia. Entre nessa cena. Sinta o tecido da roupa que está vestindo nela.
Ouça os sons ao redor. Sinta a emoção no seu peito como se fosse real agora. Sature seus sentidos com essa pequena cena até que ela se torne mais vívida do que a sua realidade atual. E depois, solte. Deixe ir. Você plantou a semente. Agora confie no solo. A metáfora para isso é a mais delicada de todas. Tentar forçar a sua sorte com o aperto do desespero é como segurar um pequeno pássaro em sua mão com muita força. Na sua ânsia de mantê-lo seguro, você o sufoca e o impede de voar. A verdadeira maestria consiste em simplesmente abrir a mão, com calma, com confiança. A sorte, como o pássaro, não é capturada. Ela escolhe pousar na mão que está aberta, serena, e que simplesmente oferece um lugar seguro para descansar. Nossa sociedade nos ensinou a adorar o esforço. Fomos programados para acreditar que o valor das coisas está na luta para conquistá-las, que precisamos trabalhar duro externamente para merecer a recompensa. Essa mentalidade, a cultura da exaustão, é talvez a maior barreira para a verdadeira criação, pois ela nega o princípio fundamental que estamos explorando. A criação é um ato interno e já está concluída no instante em que você a sente como real. Depois que a semente é plantada, o trabalho do agricultor não é cavar a terra todos os dias para ver se ela está crescendo. O seu trabalho é confiar no processo invisível que acontece sob a superfície. É aqui que entramos no ritual mais secreto e poderoso de todos, um conceito que Neville Goddard chamou de sábado ou Sabbath. Este sábado não tem nada a ver com um dia da semana. É um estado místico de ser, um santuário interior de repouso e quietude. É a consciência que você ocupa depois que o ato imaginativo foi concluído com sucesso. É a fé absoluta e inabalável na certeza de que está consumado. Neste estado sagrado, você não interfere mais. Você não duvida, não busca sinais, não tenta ajudar o universo a fazer o seu trabalho. Você descansa, não um descanso de preguiça, mas o descanso confiante de quem sabe que o pedido já foi atendido. Esta talvez seja a fase mais incompreendida e, ainda assim, a mais crucial de toda a jornada. O período de gestação silenciosa que se segue ao seu ato de fé é onde a verdadeira magia acontece no invisível. Qualquer esforço ansioso, qualquer tentativa de controlar o como ou o quando a sua manifestação vai aparecer, é um ato de descrença. É o equivalente a um aborto espiritual do seu desejo. É você dizendo ao universo: eu não confio que o que eu fiz foi suficiente. O verdadeiro ritual secreto, portanto, não é um ato, mas a disciplina de não agir a partir da dúvida, de permanecer em um estado de repouso psicológico, indiferente a todas as aparências contrárias. E como você sabe que entrou nesse estado de sábado? A resposta está no seu próprio corpo, nas suas emoções. Você sente um alívio profundo, uma paz que não faz sentido para a mente lógica. A ânsia, a necessidade, o desejo ardente que você sentia antes, simplesmente desaparecem. Não porque você desistiu, mas porque, em consciência, você já tem o que desejava. Você se move pelo seu dia com uma calma confiança, uma indiferença serena às circunstâncias externas que ainda não refletem a sua nova verdade. Você não espera mais ansiosamente, pois não se pode esperar por algo que já se possui. Neville usou uma metáfora caseira e perfeita para ilustrar isso. Ele dizia que você não pode colocar um pão para assar no forno e ficar abrindo a porta a cada minuto para verificar se ele está crescendo. Se você fizer isso, o calor escapa e o pão não assa. Você prepara a massa, a coloca no forno e confia no processo do calor. A sua imaginação, o seu sentimento, é o ato de colocar o pão no forno. O sábado é a sua confiança inabalável no calor do seu próprio poder criativo, mantendo a porta do forno fechada até que o aroma do pão assado preencha toda a casa. Durante esta jornada de transformação interior, é comum nos sentirmos sozinhos.
Surge uma sensação de que é você contra o mundo, que para alcançar seus sonhos, você precisa lutar contra as circunstâncias, convencer pessoas, derrubar barreiras externas. Vivemos em um estado de separação, acreditando que os outros possuem um poder independente para nos negar, nos rejeitar ou nos impedir. Essa crença é a fonte de todo o nosso esforço, de toda a nossa sensação de luta e, finalmente, de todo o nosso cansaço existencial. Lutamos contra sombras, sem perceber que a luz que as projeta vem de nós mesmos. É neste ponto que nos deparamos com um dos ensinamentos mais profundos e talvez mais desafiadores de Neville Goddard. A ideia de que todos são você mesmo projetado. Respire fundo com essa frase. Ela não significa que as outras pessoas não são reais ou que são marionetes sem vontade. Significa algo muito mais profundo. As pessoas em sua vida, sem exceção, desempenham papéis em seu roteiro pessoal. Elas agem e reagem de acordo com as suas próprias crenças, mas a forma como elas se apresentam em sua realidade é um reflexo direto do seu estado de consciência, das suas suposições internas sobre elas e sobre você mesmo. A revelação impactante que emerge daqui é a essência da verdadeira liberdade. Você nunca, jamais precisa mudar outra pessoa. Todo o esforço para convencer, manipular ou forçar alguém a agir de determinada maneira é energia desperdiçada. Você só tem um trabalho, uma única responsabilidade: mudar a si mesmo. Ao alterar a sua própria concepção de si, ao assumir um novo estado de ser, você, silenciosamente, reescreve o papel que as outras pessoas desempenham em sua vida. A pessoa que te ignorava passa a te procurar. A porta que estava fechada se abre através de um encontro casual. O mundo não muda porque você o forçou. Ele se reconfigura para espelhar a sua mudança interna. Para tornar isso uma experiência vivida, existe um caminho interior. Se você deseja uma reação diferente de alguém, seja uma aprovação, um perdão, uma oportunidade, não entre em um confronto no mundo tridimensional. À noite, no silêncio do seu quarto, imagine a conversa que você teria com essa pessoa depois que ela já te deu o que você desejava. Não a conversa de súplica, mas a de gratidão. Sinta o alívio, sinta a alegria. Tenha essa conversa imaginária até que ela pareça real, natural e verdadeira para você. Depois, solte. Não toque no assunto externamente. Apenas observe, com a serenidade de um mestre, como a realidade se curva para obedecer ao seu comando interno. A ciência nos oferece uma analogia perfeita para este mistério. Imagine uma folha de papel com centenas de pequenas limalhas de ferro espalhadas em completa desordem. Elas representam as pessoas, os eventos e as oportunidades em sua vida. Tentar arrumar cada uma delas individualmente seria uma tarefa impossível. Mas se você pegar um ímã poderoso, que é o seu novo estado de consciência, sua nova autoconcepção, e o colocar sob a folha, algo mágico acontece. Instantaneamente, sem esforço, todas as limalhas se alinham, formando um padrão novo e harmonioso. Elas não têm escolha. Elas apenas respondem ao poder do campo magnético. Você não manipula as limalhas. Você apenas se torna o ímã. Ao longo de nosso tempo juntos, fizemos uma jornada profunda. Nós saímos da superfície barulhenta do mundo, onde nos sentimos como vítimas de um acaso inexplicável, e mergulhamos nas águas silenciosas da nossa própria consciência. Ali, descobrimos que a sorte não é uma entidade externa a ser perseguida ou agradada, mas simplesmente o resultado inevitável de um estado de ser que é consistentemente mantido por dentro. A jornada nos levou da posição de reféns das circunstâncias para a de arquitetos silenciosos da nossa própria realidade, percebendo que o mundo não nos acontece, ele nos responde.
Agora, o título deste vídeo se revela em sua totalidade. As técnicas são ilegais, porque elas são uma afronta ao seu antigo eu, aquela identidade construída sobre a crença na luta, no esforço e na limitação. Elas são um ato de rebelião contra a tirania dos seus 5 sentidos. E o ritual é secreto, porque ele acontece no único santuário que ninguém mais pode acessar, no palco sagrado da sua imaginação e no altar silencioso do seu coração. O maior segredo do universo é que o poder que o criou reside em sua totalidade dentro de você. Toda essa sabedoria pode ser condensada na mensagem mais potente e libertadora de Neville Goddard. Não há ninguém para mudar senão a si mesmo. Deixe que o peso e a beleza dessa frase te encontrem. Pare de lutar contra o reflexo no espelho. Pare de tentar consertar o mundo, as pessoas, o passado. Todo esse esforço é a causa do seu sofrimento. A sua única e verdadeira tarefa é mudar o rosto que produz o reflexo. Assuma o sentimento do seu desejo já realizado. Habite essa nova casa interior até que ela se torne o seu lar. E observe, com a calma de um rei, como todo o seu reino se transforma para honrar o seu novo ser. E saiba que este trabalho interior não é um ato egoísta, contido apenas em você. Como a ciência de ponta de Greg Braden nos sugere, o sentimento que você gera em seu coração é uma linguagem universal, uma onda que viaja através do campo da matriz divina que conecta todas as coisas. Ao gerar sentimentos coerentes de gratidão, amor e realização, você não está apenas mudando a sua vida, você está emitindo uma frequência de cura e harmonia para o todo. Sua alegria se torna uma oferta para o mundo. Sua paz se torna um bálsamo para a consciência coletiva. O nosso tempo juntos termina aqui, mas a sua verdadeira jornada apenas começa. O convite final não é para que você tente acreditar nisso com a sua mente. A mente sempre duvidará. O convite é para que você decida, a partir de hoje, qual realidade você aceitará como verdadeira. Escolha um desejo, talvez um pequeno no início. Sinta-o como um fato consumado em sua imaginação. Entre no seu sábado, no seu descanso sagrado, e então, com a curiosidade serena de um cientista, observe como a sua realidade externa se dobra e se molda para obedecer ao seu comando interno. A sorte não está mais lançada ao acaso. A partir de agora, ela está sendo imaginada por você.